Uma boa noite a todos vocês ligados aqui no nosso canal de estudo do Grupo Espírita Mensageiros. É com grande alegria que mais uma vez estamos aqui para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Estamos aí caminhando para, quem sabe, né, a liberação dos locais de encontro para preces, para as atividades religiosas. Quem sabe em breve não estejamos nos reunindo pessoalmente no Grupo Espírita Mensageiros, em nossas reuniões ao longo da semana. Um grande abraço a todos vocês, né? Nós vamos iniciar a nossa reunião virtual de hoje, como sempre, com a nossa prece inicial. Então pedimos a todos que juntos possamos elevar os nossos pensamentos a Deus para realizarmos a nossa prece. Então, agradecidos a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, a espiritualidade trabalhadora no bem, aos nossos irmãos trabalhadores do plano espiritual do Grupo Espírita Mensageiros, pedimos que as boas vibrações e boas energias possam ser agora direcionadas a cada um de nós. Que onde quer que estejamos, as bênçãos de luz, de paz, de refazimento possam nos encontrar e encontrar em nós morada, ambiente para a restauração, para a recuperação, para a substituição das energias negativas por energias positivas e que assim possamos encontrar as energias necessárias para reanimar o nosso espírito e termos força, fé em Deus, em Jesus, para que busquemos sempre o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento e o nosso melhoramento. Que as bênçãos divinas possam ser frequentes, constantes em nossa caminhada terrena e que possamos sempre buscar a nossa melhoria íntima. Que assim seja. Então, meus irmãos, começando essa nossa reunião, como sempre, né, a cada semana, um de nós estamos aqui, a Marta, o Edson, que são quem fazem os estudos, né, juntamente comigo aqui, cada quarta-feira, um de nós estamos aqui com vocês. Então hoje nós vamos continuar com esse nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com o capítulo 13 do nosso Evangelho, no item 11, a beneficência, né? Esse capítulo ele foi já estudado por nós em outra oportunidade, que é o título, né, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita, né, o capítulo 13. Nós falamos, eu inclusive, falei na última vez que estivemos juntos, né, sobre a caridade moral e a caridade material. E esse item, a beneficência, é logo na sequência, né? Na oportunidade, quando nós falamos da caridade moral e da caridade a caridade moral e a caridade material, nós falamos, né, segundo está no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para a espiritualidade qual era o entendimento que Jesus tinha da caridade, né, como entendia Jesus a caridade. E a espiritualidade respondeu: benevolência para com todos, indulgência para com o erro do irmão e perdão das ofensas. Segundo, então, a espiritualidade, está no Livro dos Espíritos, este era o entendimento que Jesus tinha e tem da caridade. É sermos bons para com todos, indulgente para com o erro do irmão, porque nós também precisamos da indulgência, porque nós também erramos e nós não somos perfeitos, por isso precisamos da indulgência e temos que ser indulgentes para com o erro dos nossos irmãos e perdoar as ofensas, porque, na final de contas, ao perdoarmos as ofensas, isso é um benefício mais para nós mesmos, né, que nos libertamos das energias negativas, do rancor, da mágoa, do ressentimento, e também não emanamos e não emitimos essas vibrações e energias para a pessoa que tenha nos magoado, né? Digo isso porque, na verdade, quem fica com o orgulho ferido somos nós, né? E às vezes a pessoa nem teve a intenção de nos magoar, mas nós, com a nossa suscetibilidade, com o nosso orgulho ferido, nós carregamos aquela mágoa, né? E muitas vezes alimentamos sentimentos que nos desequilibram antes de atingir qualquer outra pessoa. Então esse era o entendimento que Jesus tinha da palavra
caridade. E o primeiro, tópico destacado pela espiritualidade nessa pergunta de Kardec ao respondê-la, eles falam da benevolência, sermos bons para com todos. E a beneficência, ela é um pouco disso, tá? É um pouco da caridade, é um pouco do bem, de fazer o bem ao próximo, sem esperar recompensa, É a beneficência. Sabe quando a gente vai fazer assim, almoço beneficente, é em benefício de alguém, é uma ação em benefício de alguém. Então a beneficência é a sua ação em movimento em benefício de alguém, em socorro a alguém, em auxílio a um irmão necessitado. Então isso é beneficência. Isso está incluso grande parte do que a gente entende por caridade. Por mais que tenha a questão material nesse ponto específico, da beneficência, às vezes você, igual eu citei o exemplo do almoço beneficente, você vai e compra o ingresso para o almoço, você almoça e aquele valor daquele ingresso que você pagou vai ajudar a alguma causa específica, alguém que está precisando do tratamento de alguma pessoa que não tem dinheiro para arcar com o tratamento, comprar cestas básicas, manutenção de uma entidade assistencial. Existe a ação por trás deste encontro, dessa confraternização, no caso o almoço, que podem ser outras formas, um bingo beneficente, uma ação entre amigos, enfim, várias outras formas de auxiliar que leva, é muito comum a gente ver na divulgação citando este termo, beneficente. Então é esta ação em prol de alguém que nós geralmente realizamos e que pode ser material, mas tem também um envolvimento moral. Tomando o exemplo, mais uma vez, de um almoço beneficente. Tem as pessoas voluntárias que se encontram, que se reúnem para fazer o almoço, para arrecadar os alimentos, para organizar o evento, para vender os ingressos. Isso também é uma ação beneficente. Isso também é uma beneficência, é um benefício que você faz do seu tempo, que às vezes é até muito mais valioso do que o dinheiro, porque nós falamos também aqui na semana passada que às vezes é muito comum as pessoas darem o dinheiro, a caridade material, para não ter o trabalho, para não ter o envolvimento sentimental, para não ter desgaste, vamos dizer assim, ao auxiliar, a ajudar. E na beneficência a gente pode ver uma ação mais direta, com o intuito de fazer o bem naquele caso específico. E aí a espiritualidade traz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo o resumo de tudo isso, de como estas ações beneficentes nos auxiliam, nos ajudam, a vibrarmos no bem. É muito comum hoje vários estudos a respeito, por exemplo, de programação neurolinguística. O que é isso? É a forma de você programar o seu cérebro para ter pensamentos positivos. No meio empresarial existe a programação neurolinguística para que você possa alcançar resultados positivos de venda, a forma de falar com o seu cliente, a forma de expor, as palavras que você tem que usar, que eles chamam de palavras de poder, as palavras que você deve evitar porque elas dão um efeito negativo. Então, todo esse estudo já existe na programação neurolinguística. E existe estudos mais variados com relação a isso. Uma forma que ficou bastante conhecida há um tempo atrás e que até hoje ela é bem usada, eu não sei se vocês lembram daquele livro que virou filme, O Segredo. Conforme você pensa, se você ter pensamentos positivos, coisas boas vão acontecer. E aí vem com encontro ao que a gente tem estudado na doutrina espírita. A gente sabe, e os espíritos já responderam a Allan Kardec, que nós somos o que nós pensamos. E Jesus já nos alertou que nós temos que vigiar e orar, vigiar os nossos pensamentos. Jesus deu vários exemplos. Se o seu olho peca, arranque o seu olho e joga fora. Se a sua mão é má, corte a sua mão fora. Que é antes você entrar sem um membro no reino dos céus do que perder a salvação.
né? São exemplos que Jesus nos deu de como nós olhamos, enxergamos e agimos perante a sociedade. Quais pensamentos nós temos? Que tipo de pensamento nós alimentamos? Né? Se a gente sabe que a gente é energia, nós somos o que nós pensamos. Então, se nós temos pensamentos positivos, nós vamos emanar energias positivas. Vamos entrar em sintonia com energias positivas no universo. Iremos estar acompanhados por espíritos com vibrações positivas, porque nós estamos emanando energias positivas. Então, tudo está relacionado? Tudo está relacionado, né? Com uma observação com relação a esse livro, a esse filme O Segredo. Não adianta, gente, você ter pensamentos positivos, né? Visualizar aquilo que você quer. Eu quero uma casa nova, com piscina, com 10 quartos, com 20 banheiros. Se você não se movimentar, se você não buscar meios de concretizar a sua ação, né? É a mesma coisa de você estar no mar esperando assim, eu vou me salvar, e não nadar, né? Você vai afundar, você vai se afogar, né? Então, nesse sentido, você precisa fazer essa diferenciação. Pensamentos positivos são importantes? Claro. Palavras positivas, né, o que eles chamam de palavras de poder na programação neurolinguística, são importantes? Com certeza são. Porque são mensagens, informações e aquilo que você vai programando o seu cérebro para pensar, né? Jesus, ao falar, vigie o que você pense, se você estiver pensando negativo, faça uma prece, né, que é o vigiai e orai, para que não caias em tentação. É justamente isso, vigie o que você pensa. Porque a partir daí, você consegue analisar aquilo que você está alimentando. Porque se você deixa o seu pensamento no piloto automático, às vezes você está tendo pensamentos negativos, derrotistas, e aí você não consegue virar esta chave para você pensar positivo. Por que eu estou falando isso? Porque, gente, ao praticar a beneficência, é natural que nós tenhamos uma completa reestruturação energética, nem que seja por minutos, por segundos, a partir do ato que nós realizamos, né? Um almoço beneficente em prol do tratamento de uma pessoa. Você se sensibiliza, você compra o ingresso. Mesmo que você não vá, naquele momento da compra do ingresso, né, salvo exceções de que às vezes você comprou para ficar livre da pessoa, né, mas se você comprou com o intuito de ajudar aquela pessoa que realmente está precisando, você está acionando no seu cérebro, no seu espírito, energias e vibrações positivas. Isso reflete de forma positiva no seu corpo físico. Nós já falamos em outros estudos aqui dos benefícios, né, de vibrarmos positivamente e de termos energias positivas sempre ao nosso redor e de nos alimentarmos disso, que isso muda inclusive a constituição celular do nosso corpo. As células doentes nós conseguimos eliminar a partir dessas energias positivas, né? E de uma onda constante de energias positivas. Por isso que os benefícios da meditação, da prece e de tantas outras formas de nós nos conectarmos com energias positivas, que aí você pode chamar de Deus, você pode chamar do nome que você quiser, independente da fé que você tenha, né? É uma energia que nos liga ao mais alto, né? Nos conecta com a energia universal e que nos eleva a vibração. É comprovado isso, gente. Cientificamente existem estudos já que comprovam isso. Nós já falamos sobre esses aspectos e se você quiser saber um pouco mais, se informar um pouco mais, eu recomendo a você que você procure no YouTube palestras da doutora Anete Guimarães. Ela é uma neurocirurgiã espírita e nas suas palestras ela aborda em algumas delas esses aspectos, né, de pesquisas que apontam, inclusive com a mudança do nosso DNA para o mal ou para o ruim, ou para o bem, né, para o mal ou para o bem, a partir dos nossos pensamentos, das vibrações que nós alimentamos em nós. Então, além de auxiliar o próximo, a beneficência tem esse aspecto de nos auxiliar, né? Todo bem que nós fazemos em qualquer parte, todo bem que fazemos é nosso advogado em qualquer parte. Nós também já aprendemos isso na doutrina espírita, né? E o que nós precisamos identificar e colocar em prática nessa nossa existência terrena é isso.
Praticar o bem, a beneficência, o auxílio ao próximo, é colocar as forças do bem em movimento, né? Para nós e para todos aqueles que convivem conosco, para todos aqueles que necessitam, né? E é uma corrente que vai chegando, vai se ampliando, vai alcançando cada vez mais pessoas, e quando a gente vê, nós temos um grande volume de pessoas e de energia envolvida nesse aspecto, que faz com que nós, os que os espiritualistas chamam de egrégora, né? Que é a questão de nós entrarmos numa onda energética, né? De benefício, de recuperação, de cura e com energias positivas a partir daquilo que a gente alimenta, né? E por mais que a gente ache que isso está muito distante de nós, na verdade isso está no nosso dia a dia, né? Em todas as ações que nós realizamos, em todos os pensamentos que nós temos, existe energia envolvida, né? Energia condensada ou não, energia fluídica que chega até nós, que chega nos nossos plexos energéticos, que nos equilibra e nos desequilibra, né? E cada vez mais as pessoas estão abertas e sentindo esse tipo de vibração, levando também em consideração o que nos diz a espiritualidade no Livro dos Espíritos, de que todos somos médiuns, de que todos temos mediunidade, né? Nem que seja uma intuição, nem que seja uma inspiração, todos nós recebemos essas mensagens, esses auxílios do plano espiritual. Então, se nós praticamos a beneficência, a caridade, a fraternidade, somos humildes, né? Então nós estamos buscando vibrar em energias positivas, teremos inspirações, auxílio, ajuda de espíritos nessa mesma vibração. Espíritos caridosos, espíritos humildes, espíritos beneficentes, espíritos bons. Da mesma forma, se nós vibramos no erro, na dúvida, no medo e não levamos os nossos projetos, a nossa fé adiante por várias questões motivadas por medo, egoísmo, orgulho, enfim, nós vibramos nessa sintonia de energia e atraímos companhias espirituais nessa mesma sintonia. Espíritos orgulhosos, espíritos que se encontram no erro, espíritos pseudo-sábios, espíritos que estarão na mesma vibração que nós e que irão nos intuir nesta mesma vibração. Então, quando dizemos que a beneficência, né, como nos diz São Vicente de Paulo, né, no começo da sua mensagem, ele diz assim, ó, sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus que tende em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está encerrada nesta máxima, amai-vos uns aos outros. É colocar o bem em movimento, é amarmos uns aos outros, né? É o que Jesus já nos ensinou há mais de 2000 anos e que nós ainda não conseguimos colocar em prática, né? É o momento de nós fazermos isso, de nós colocarmos em prática, porque como também já foi estudado aqui no nosso canal, nós somos os trabalhadores à última hora. Nós estamos no momento de transição planetária, né? A transição planetária que se dá por também, né, entre outros aspectos, pela melhora espiritual daqueles que habitam o planeta. Então, nós temos total responsabilidade com essa tal transição planetária que nós temos ouvido falar tanto nos últimos tempos, né? Ouve-se tanto falar disso, principalmente no meio espírita, com o lançamento de obras psicografadas ou não, de autores espíritas, abordando esse tema, né? Tema que já foi discutido por Allan Kardec, está lá no Livro dos Espíritos, está no Evangelho, está na Gênese, né? São informações que foram trazidas por Chico Xavier, por Emmanuel e por outros benfeitores espirituais psicografados ao longo desses 150 anos do Espiritismo no Brasil, e que nós estamos tendo a oportunidade de aprender agora, de vivenciar isso agora. E temos essa responsabilidade, porque afinal de contas, o planeta reflete aquilo que os seus moradores emanam. Então, todos nós que estamos encarnados no planeta Terra, todos nós que estamos envoltos no nosso planeta, estamos aqui, mesmo que no plano espiritual, todos somos responsáveis pelo nosso planeta. Por isso que alguns que não
entrarem nessa vibração de energia, de paz, de equilíbrio, de bem, né? Isso não quer dizer, gente, que nós temos que ser perfeitos, porque nós não somos e nunca seremos. Mas nós temos o compromisso de melhorar espiritualmente, isso é natural, né? Então, não adianta a gente achar que eu não posso ser espírita porque eu não sou perfeito desse jeito. Ninguém é. Ninguém aqui é perfeito, né? Nós temos espíritos bons, temos pessoas boas, mas que ainda têm erros. Às vezes nós temos uma pessoa com muito conhecimento doutrinário, mas que precisa domar o seu orgulho. É um compromisso pessoal que ela tem, de melhorar a si mesma. Mas isso não impede dela ser uma estudiosa da doutrina espírita e de passar os seus ensinamentos, aquilo que ela entendeu e aprendeu da doutrina espírita para outras pessoas, né? Às vezes você tem uma pessoa que é muito caridosa, mas é muito rígida, muito colérica, né? Ela ajuda muitas outras pessoas materialmente, mas ainda não aprendeu a ajudar as outras pessoas sentimentalmente, espiritualmente, né? Então o compromisso dela é esse. E nada impede dela ser espírita, muito pelo contrário. Ao estudarmos a doutrina espírita, nós temos a oportunidade de buscar esse conhecimento que vai nos auxiliar, né? E este conhecimento, de repente, pode iluminar o caminho que nós temos que seguir, cada um com seu desafio, para conseguir vencer a si mesmo, né? Às vezes você é muito orgulhoso, muito egoísta, você é muito apegado aos bens materiais e precisa trabalhar essa parte, né? Então, tudo isso é iluminado a partir daquilo que a gente estuda na doutrina espírita. E a gente tem a oportunidade de aprender isso com a doutrina espírita de uma forma muito mais direta, muito mais simples, né? Porque é uma corrente filosófica o espiritismo. E ela não vem aqui por rituais. Se você fizer isso, você vai ser purificado. Se você fizer se você fizer tal ritual, você vai conseguir a sua elevação espiritual mais rápida. Não, né? Porque o que o espiritismo vem falar é: conhece-te a ti mesmo, né? Dentro dos seus princípios básicos, da crença em Deus, na imortalidade da alma, na reencarnação, na comunicabilidade dos espíritos e na elevação espiritual. São 5, né, princípios básicos do espiritismo que podem nos nortear nessa nossa caminhada terrena, né? E nessa busca de autoconhecer e de se auto-melhorar, existem caminhos a serem seguidos. Um deles é a beneficência. Por isso que São Vicente de Paulo vem falar assim: a chave do céu está nisso. A felicidade está em amai-vos uns aos outros. Por quê? É isso que encerra tudo o que Jesus veio nos ensinar. Amai-vos uns aos outros, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ainda Jesus completa, né? Toda lei e os profetas estão nesses 2 mandamentos. Amar a Deus e ao próximo. E a si mesmo, que nós não podemos esquecer disso, né? Porque a gente não ama aquilo que a gente não conhece. Aí vem mais um desafio. A gente precisa se conhecer. Então, enquanto a gente vai fazendo esse caminho de autoconhecimento, de auto-amor, de amar ao próximo, de amar a Deus, nós temos essas ferramentas que nos aproximam desse sentimento. A caridade, a beneficência, o perdão, a humildade, a fraternidade. Então, todos esses aspectos nos auxiliam nessa busca de nos autoconhecer, de nos autoaperfeiçoar, de ajudar e amar ao próximo e nos aproximarmos de Deus, né? Então, tudo isso parte daquilo que nós fazemos. E quando nós tomamos isso uma rotina, né, praticar o bem, sermos beneficentes, colocar a beneficência como um caminho a ser seguido por nós vamos vibrando nessa energia, nós vamos nos acostumando a pensar nessa vibração, a falar disso que nós temos aprendido, vivido, e isso pouco a pouco, né? Dia a dia, percentual pequenininho por pequenininho, centímetro por centímetro, a cada dia um avancinho pequeno, a gente vai conseguindo mudar esses aspectos em nós, né? Tem um livro que eu não me lembro o nome correto agora, assim, várias razões, ou 21 razões para você parar de reclamar, que nós já falamos aqui outras vezes também.
é você parar de ficar reclamando de tudo que acontece de forma negativa. Tá sol, né? Esses dias estão quentes. Nossa, que calor, não gosto do sol. Aí chove, nossa, mas tinha que chover justo hoje, né? Que eu queria ir no clube. E sempre reclamando. Sempre reclamando, né? Se tem batata frita no almoço, reclama porque a batata frita não está do jeito que você gosta. E se esquece, às vezes, de agradecer pela refeição que você tem, enquanto várias outras pessoas não têm o que comer ao redor do mundo. Então, é você passar a olhar as coisas como bênçãos divinas, né? A cada dia acontecem um grande número de bênçãos diárias que nós nos acostumamos a não dar valor, porque já passou a ser rotina. Nós acordamos, nós conseguimos respirar sem a ajuda de máquinas, nós conseguimos pensar, nos alimentar, nós temos o alimento, nosso organismo é perfeito, apesar dos nossos problemas de saúde, porque o nosso coração bombeia o sangue, os nossos pulmões se enchem de ar. Nós, por exemplo, eu falo por mim, consigo andar, enquanto outras pessoas, infelizmente, não conseguem nem levantar da cama. E às vezes é muito mais evoluído espiritualmente do que eu, que tenho tudo isso e não dou valor. Então, nós temos que olhar tudo isso que acontece no nosso dia a dia. Olhar todas as bênçãos diárias que acontecem conosco. Todas as bênçãos a todo momento que nós recebemos de Deus. Sabe aquela intuição de não passar por um caminho e passar por outro? É uma intuição de um espírito protetor que nós recebemos a todo momento e que nós não agradecemos. Sabe aquele alimento quentinho que você tem no horário do almoço, no jantar? Aquele copo de água fresquinha nesses dias de calor? São bênçãos que nós recebemos e não damos valor. E que se nós passarmos a observar isso e sermos gratos por isso, né, nós mudamos a nossa vibração. O bem passa a ser uma prática comum das nossas palavras, dos nossos pensamentos, que resultam em nossos atos. E aí gira-se uma corrente virtuosa, um círculo virtuoso de energias positivas, de gratidão, de bênçãos, de boas ações que em benefício do próximo, que nós praticamos e que nós vamos recebendo do universo, das outras pessoas, sem que nós percebamos. E aí, quando a gente passa a ser grato, a gente passa a olhar tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, a tudo isso que nós temos, né? Nós estamos vivendo uma pandemia. Você, na sua casa, os seus familiares, você passou imune? Ninguém foi contaminado? Você já agradeceu por isso? São reflexões interessantes para a gente fazer, não é verdade? Então, agradecidos a Deus por mais uma vez nós estarmos reunidos, por essas mensagens, por essas inspirações, por tudo isso que nós temos recebido do plano espiritual. Nós agradecemos mais uma vez e que nós possamos buscar sermos bons, praticar a beneficência, praticar a caridade, sermos bons para com todos, indulgentes com os nossos irmãos, perdoarmos as ofensas. A partir daí, nós buscaremos ser mais gratos a Deus, a tudo que temos recebido, a todas as pessoas que nos auxiliam, a todas as pessoas que são importantes na nossa vida. E para a gente terminar, eu vou falar mais uma vez dessa nossa reflexão, que é interessante, que é simples, que você pode achar que é boba, que é superficial, mas se você, como diz, né, as pessoas, se você botar reparo, você vai ver que ela tem muita profundidade, né? Se você tivesse que viver hoje somente com aquilo que você agradeceu ontem a Deus na hora de dormir, com o que você estaria vivendo? Faça essa reflexão. Que os bons espíritos nos auxiliem, nos iluminem, que os bons espíritos possam visitar as nossas casas, os nossos familiares, todos os trabalhadores e frequentadores do Grupo Espírita Mensageiros, e que possamos sempre nos colocar em condições de sermos auxiliados por Deus, por Jesus e pela espiritualidade. Grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.